Vocês sabem que atualmente a escravidão é proibida no Brasil desde o dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea com a sua pena cravejada de diamantes. Mas, infelizmente, só em 2019 foram descobertos mais de 1.000 casos de trabalho análogo à escravidão aqui no Brasil. E atualmente, hoje em dia, o Ministério Público do Trabalho investiga mais de 1.700 casos. Pelo menos 90% é na área rural. E a escravidão, no século XXI, é multirracial. O perfil desses trabalhadores revela que baixa escolaridade ou analfabetismo os tornam vulneráveis a essa prática. Viu? Mas o vídeo de hoje é para falar da escravidão no século XIX e da preocupação dos fazendeiros, que queriam substituir essa mão de obra escravizada africana negra por uma mão de obra de imigrantes europeus. O governo brasileiro no século XIX, durante o segundo reinado, que é o que vocês estão estudando, começou a incentivar o projeto de imigração para o Brasil. Esses imigrantes viriam principalmente da Europa, porque eram considerada a sociedade mais evoluída. A sociedade branca cristã europeia era a mais evoluída do mundo, de acordo com as teorias racistas do século XIX. Tanto o governo quanto os fazendeiros tinham essa mentalidade que deveriam embranquecer o Brasil. Era a política do branqueamento. A primeira experiência de imigração foi realizada por um fazendeiro senador de Limeira, chamado Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. Ele trouxe cerca de 364 famílias, principalmente da Alemanha, para trabalhar nas suas lavouras de café. E esse fazendeiro pagou tudo pela viagem, pela moradia das famílias, pelas ferramentas, pelas subsistência deles, mantimentos, comida, tudo. Porque esse fazendeiro era uma pessoa muito boa. Só que não. Ele não fazia isso de graça. Os imigrantes ficavam devendo tudo. Para tudo mesmo, pessoal. Desde a viagem até todos os mantimentos que eram comprados na venda do cafeicultor, os imigrantes ficavam devendo. E vocês sabem que cada família recebia alguns pés de café para tomar conta, para cultivar. E o café demora no mínimo 3 anos para começar a produção. 5 anos para produzir legal. Então essas famílias ficavam um bom tempo devendo para o fazendeiro. Ficavam endividados. Muitos diziam então que essas famílias estavam trabalhando feito escravos, porque não terminava de pagar a dívida nunca. Era um sistema que previa o endividamento das famílias. E esse sistema que eu estou falando recebeu um nome, sistema de parceria. Mas não é de parceria que é amigo, não. É porque os imigrantes eram um tipo de sócio, parceiros do cafeicultor. Outros dizem que é exagerado. Jamais eles seriam escravos, considerados escravos, porque esses imigrantes não sofriam castigos físicos e nem eram vendidos pelo cafeicultor. Tá bom, mas os fazendeiros estavam acostumados a lidar com escravos e não conseguiram administrar essa mão de obra livre, imigrante,
E com o tempo, esse sistema de parceria chegou ao fim, não deu certo. Mas o governo não desistiu de atrair os imigrantes. Então, em 1871, o governo do Brasil iniciou um novo programa de imigração, conhecido como Sistema de Colonato. Principalmente para o Oeste Paulista, vieram imigrantes europeus. Desta vez foi diferente, porque o governo financiava parte da passagem. Chegando aqui, esses imigrantes recebiam terras para produzir café e terras para produzir alimentos para a sua subsistência. Podiam plantar milho, feijão, hortaliças e até vender o excedente. E esse sistema deu certo. Inclusive, o governo usou uma estratégia bem inteligente. Enviou famílias não só para São Paulo, mas para o sul, onde tinham regiões em disputas com outros países. Lá formavam-se vilas chamadas de colônias. Daí o nome Sistema de Colonato. Então vocês devem imaginar que Santa Catarina, Rio Grande do Sul, receberam muitos imigrantes, principalmente italianos e alemães. Imagina viajar agora, nessa época, para Gramado, Canela, seria uma boa, hein? Vamos falar mais um pouquinho das leis. Para terminar a aula, a Lei de Terras, que é a lei número 601, de 18 de setembro de 1850. Por que é importante falar dela? Porque por essa lei ficou impedido os menos favorecidos de conquistar seu pedaço de terra. E também por essa lei foi uma estratégia para ocupar regiões em disputa com outros países. Vamos identificar os artigos. No artigo 1º ficou proibida a aquisição de terras que não seja por compra. Tá vendo? Impedia os menos favorecidos. No artigo 17 consta que os estrangeiros poderiam até comprar terras e que depois de 2 anos eles poderiam, se quisessem, ser naturalizados brasileiros. Também impediu os menos favorecidos. E o último artigo que nós vamos analisar é o artigo 18 dessa lei de terras, onde dizia o seguinte, que o governo poderia enviar imigrantes para formar colônias. Daí a ideia de ocupar em regiões em disputa com outros países. Então eu finalizo o vídeo enaltecendo a importância de estudar as leis e que devemos valorizar os profissionais dessas áreas jurídicas. Só assim vai melhorar o nosso país. Valeu, pessoal. Continue estudando história, continue estudando as leis.